começando mais uma entrevista aqui do canal. Hoje eu tenho o privilégio de conversar com o Valdemar Dallenogari, que é pesquisador, professor, crítico de cinema, membro aí do Critics' Choice do Filme Independent da Academia Brasileira de Cinema, tem o canal Dallenogari Críticas, é um expert em Oscar e, conforme eu estava comentando com ele antes aqui da entrevista, é um conterrâneo meu aqui também de Porto Alegre, então a gente tem aí algumas coisas em comum. Dali, muito obrigado por essa conversa. Eu acho que a gente está aí agora na semana do Oscar, dá para a gente conversar bastante coisa sobre a temporada de prêmios, mais no sentido assim mesmo das premiações mesmo, um conceito. Não vamos falar sobre apostas hoje, certo. Mas primeiro eu quero saber de ti. Essa é de fato uma das épocas mais movimentadas do ano para ti? Valeu, Matheus. Primeiro, eu agradeço muito pelo convite, legal falar contigo aí. Sem dúvida, agora essa época, essa semana, assim, do Oscar é a semana que mais dá trabalho, seja por questão das prévias da premiação, ou o pessoal fazendo matéria especial, e especialmente nessa temporada em que a gente teve mais serviços de streaming entrando e tem mais opções disponíveis antecipadamente para consumo em casa mesmo, né? Que é um dos diferenciais da temporada. Então, praticamente dobrou o trabalho perto de temporadas anteriores. Só para falar um pouquinho desse Oscar específico, assim, Dali, a gente teve, enfim, foi adiado o Oscar, né, em função da questão da pandemia. Qual é a tua impressão sobre isso? Realmente precisava ter sido adiado no sentido de campanhas de filmes ou dava para ter mantido ali no tradicional fevereiro? Eu, particularmente, não senti tanta diferença, assim, de ter essa janela maior. Como é que foi para ti Pois isso? é. Não, olha, observando hoje, daria tranquilamente para ter deixado em fevereiro. É que na época que a academia fez toda a mudança, eles tinham a impressão de que eles retomariam, de que os cinemas reabririam tranquilamente no final de outubro, no máximo, que era previsão, assim, a previsão negativa era que no final de outubro apenas os cinemas retomariam, mas aí naquele período já se estava especulando a reabertura dos cinemas nos Estados Unidos com Tenet, entre julho e agosto. E aí eles pensaram, não, vamos ampliar para fevereiro, porque aí tu tem de outubro a fevereiro, nessa perspectiva negativa, tem de outubro a fevereiro para posicionar os filmes da temporada. Mas não fez diferença nenhuma, assim. Fez diferença, eu vou falar para ti que foi um filme que ficou assim em cima do muro para ver se seria lançado ou não seria lançado, que é The Father, Meu Pai, da Sony nos Estados Unidos, né? Então, como a Sony não coloca direto para streaming os seus filmes, direto para aluguel, não tem esse planejamento, era um filme que ela precisaria lançar nos cinemas. Mas fora isso, todas as outras distribuidoras, elas ou arranjaram parcerias com o streaming, teve distribuidora que acabou vendendo filme para Amazon, Netflix, ou acabaram, olha, se possível, colocaram em um drive-in dos Estados Unidos, estava confundindo com drive-in dos Estados Unidos, então colocavam no drive-in dos Estados Unidos ou em alguma sala que estava aberta. Vamos lembrar que Los Angeles e Nova York só reabriram agora em março, então não é assim tu trabalhar com pensamento de lançamento de um filme nos Estados Unidos sem os dois principais mercados, não tem como. E aí, por exemplo, o favoritaço do Oscar dessa temporada, que é Nomadland, olha, teve estreias especiais em pouquíssimas cidades e aí depois já chega em casa, né, para consumo on demand. Então é uma temporada bem atípica, mas não faria diferença, não. Assim, É. e não faria diferença. Fez diferença para dois filmes, mas daria para ter continuado para fevereiro. A questão é que essa é uma análise feita agora, né? Uhum. Lá naquela época, quando a academia fez essa modificação, eles não imaginavam que a grande parte dos filmes, a maioria dos filmes, acabaria pulando o circuito tradicional de cinema e chegaria direto para streaming, aluguel, etc. Agora, uma coisa que eu percebi, assim, não sei se tu tem a mesma impressão que a minha, é que pelo menos essa janela maior, ela poderia ter favorecido aqueles filmes que davam para ser descobertos, né? A gente pode falar de First Cow, The Assistant. Uhum. Eu tinha uma certa expectativa de que houvesse esse comportamento, assim, de descoberta de outros filmes na medida em que o prazo estava maior, né, de elegibilidade. Tu também teve essa sensação? Tu esperava que eles tivessem outros insights que não os filmes que, enfim, tem campanha, os filmes mais óbvios? Pois é, essa questão da campanha é uma questão que todo ano a gente está falando que, não, esse ano eles vão prezar mais pela qualidade, vão deixar de lado a questão da campanha. E eu vou te falar que no começo da temporada, eu realmente imaginei que o peso da campanha seria bem menor, porque como você não tem o evento presencial em Nova York e Los Angeles, que faz toda a diferença, né? Como não tinha esses eventos presenciais,
que aí um filme como First Call, que nem tu citaste, poxa, um filme como First Call teria como, sabe, teria como buscar o engajamento desde muito cedo. Foi o primeiro filme, First Call foi o primeiro filme da temporada a entrar na plataforma de streaming da academia, que eles reforçaram agora para o pessoal conseguir assistir filmes ao longo do ano, não apenas para aquele mês final, né, que aí fica empilha um monte de lançamento, e a tendência é que tu favoreça os grandes nomes, grandes diretores, atores e atrizes. Então eu imaginei isso. Só que aí durante a temporada eu observei que não interessava. Quem tinha dinheiro, as distribuidoras que tinham dinheiro estavam investindo muito nos eventos online, mas assim, ó, muita grana mesmo. Muita grana mesmo. E seja de aproximação com artistas do elenco, diretores do elenco, para fazer perguntas, seminários especiais. Então eles acabavam criando esses eventos super atrativos e que acabavam direcionando boa parte da atenção. Então, filmes menores, independentes, com menos poder de investimento, também não tinham, infelizmente, não tinham chance. E aí, tem no caso da distribuidora de First Call, para mim ficou claro que em outubro de 2020, eles tinham duas escolhas. Ou eles trabalhavam com First Call e Minari, ou eles trabalhavam só para Minari. Decidiram trabalhar só para Minari. Então, First Call ficou esquecido e é um filmaço. É um filme que eu realmente, assim, ó, se não pesasse tanto essa questão de campanha e dinheiro em Oscar, é um filme que teria reconhecimento em várias categorias, na minha opinião. Mas faz a diferença, assim, faz a diferença. Campanha, eles conseguiram, quem trabalha com essa parte de estratégia, marketing, eles conseguiram driblar tudo isso, todos os empecilhos criados pela pandemia e pela ausência dos eventos presenciais e criaram, assim, super eventos online, eventos, mediação de grandes artistas, etc. Uhum. Inclusive, eu estava recuperando uma entrevista que a Meryl Streep deu em 2003, quando ela concorreu por adaptação, que ela disse que toda essa história de campanha parecia muito inconcebível para ela e que ela Uhum. esperava que o trabalho falasse por si só. É, Só que é muito curioso a gente ver que em 2012 ela ganhou um Oscar por A Dama de Ferro, fazendo campanha e também ao lado de exato, exato. Harvey Weinstein, né? Então, Perfeito. tendo esse cenário assim e o que tu comentou agora, o quanto ainda do Oscar é campanha e o quanto ainda é merecimento. Tu acha que, em certo nível, o trabalho segue falando por si só, como a Meryl Streep desejava lá em 2003? Sim, sim, mas precisa de, no mínimo, alguma visibilidade nos Estados Unidos. É até complicado falar isso, porque chega muita gente, por exemplo, no meu canal e fala assim, mas Oscar não deveria premiar o melhor filme, não deveria premiar o melhor atriz, o melhor ator. Bom, aí a gente abre espaço para subjetividade e tal, só que tem uma coisa, não é apenas a qualidade que é vista, porque eu sempre falo, Oscar não é só qualidade, é a qualidade aliada a muito dinheiro investido para a campanha, seja por conta da distribuidora, seja por conta de equipes que fazem esse trabalho. Tem um caso nessa temporada que eu achei muito curioso, que eu estava fazendo a cobertura, que é o caso de The Father, que é meu pai, que como eu expliquei antes ali no começo do nosso bate-papo, é um filme que a Sony estava em cima do muro até a hora H, não sabia se colocaria ainda o lançamento nos Estados Unidos até fevereiro de 2021 ou se pularia, ficaria apenas para a próxima temporada. Curioso que esse filme fez uma temporada de festivais entre setembro e outubro de 2020. E aí eles não investiram nada assim para premiações da crítica, então é um filme que não apareceu nas premiações da crítica dos Estados Unidos, ele teve um acesso bem restrito, inclusive para quem vota em premiações. E mesmo assim, mesmo com essa falta de campanha, é um filme que apareceu indicado para Oscar, é um filme que ganhou o BAFTA, tá certo que no BAFTA era uma outra distribuidora para o Reino Unido, mas mesmo assim é um filme que teve uma visibilidade muito legal e que eu fico na torcida que seja reconhecido com pelo menos um prêmio e tal, mas em determinados casos, quando você tem uma grande estrela, e aí olha só o que você precisa, uma grande estrela como Anthony Hopkins, que é uma pessoa que não faz campanha, uma pessoa que ele trabalha para a promoção do filme e tal, agora ele estava trabalhando para dar entrevistas para vários países do mundo, inclusive deu para portais brasileiros e tal, falando sobre bastidores no lançamento do filme para promoção, mas não é uma pessoa que entra e participa dessa questão da campanha, de sessões fechadas, de sessão comentada, de bate-papo pós-filme. Ele não é. Mesmo assim, ele está indicado. Só que ele está indicado porque o nome dele, com certeza, o nome dele já traz um peso diferente para qualquer filme que o Anthony Hopkins tiver, qualquer filme,
pessoal vai dar uma atenção extra porque estamos falando de Anthony Hopkins. Agora, um filme independente que não tem um grande diretor envolvido, eu digo diretor famoso, não tem um grande diretor famoso envolvido, uma atriz famosa, um ator famoso, ou que é um produtor desconhecido, aí ele tem muita dificuldade para entrar nesse mercado, que é um mercado super competitivo. E a gente está falando, por exemplo, estava vendo muitas reclamações na temporada passada, que para um filme que chegou direto para aluguel, para o Oscar, chegou direto para aluguel, ou um filme que entrou em serviço de streaming, você tinha que pagar uma taxa de $10.000 para a academia. Para uma grande empresa de streaming, serviço, uma grande distribuidora, $10.000 não é absolutamente nada. Agora, para uma distribuidora independente, é um dinheiro que acaba fazendo a diferença, até porque tem impostos, tem outras taxas, então acaba a conta geral para adição de um filme no catálogo fechado da academia girava em torno de 15 a 20 mil dólares. Então, as distribuidoras menores reclamavam que era injusto, que acabava ficando entre os mesmos filmes e tal, né? E é verdade. E é verdade. A gente estava... Até no Brasil tinha uma especulação. Poxa, muitas pessoas me perguntavam assim, Bacurau tem chance. Eu acho que Bacurau é um bom exemplo, tá? Bacurau tem chance. Bacurau, nossa, apareceu nas premiações da crítica, apareceu na lista do Obama. Será que o Bacurau vai ser indicado para o Oscar? E é o que eu sempre falei. Eu nunca quis criar expectativa em ninguém. Teve jornal, alguns veículos do Brasil que eu entendo até, mas criaram essa expectativa de que Bacurau vai ser indicado por conta da qualidade. Uma distribuidora muito pequena, uma distribuidora que não colocou um centavo para a campanha. Fez a adição do filme na plataforma. Mas e aí? Qual é a visibilidade que tu vai dar para os mais de 9 mil membros da academia que estão também com uma fila de filmes? Tem que pensar em tudo isso. Então, assim, campanha faz a diferença. E se você quiser colocar um filme no Oscar, tem que ter um investimento em campanha, investimento muito forte. Vou continuar um pouquinho nessa linha, assim. Eu trabalhei alguns anos com o saudoso Rubens Evaldo Filho agora, né, que acho que todo mundo conhece como o homem do Oscar, e ele comentou uma vez que o Oscar pode ter todos os defeitos, mas no final das contas é um prêmio honesto, ao contrário, sei lá, do Globo de Ouro, que tem todos aqueles escândalos que a gente sabe, né, tudo mais. É de fato isso? O Oscar é um prêmio honesto, sincero, na medida do possível? De que forma ele se difere, por exemplo, assim, de outras premiações, além, claro, do corpo de votantes? Eu acredito que nos últimos 15 anos, especificamente, a academia ela está trabalhando forte em reformas para que o Oscar não fosse se encaminhar para um Globo de Ouro da vida. E o que eu quero dizer com Globo de Ouro? Que é uma premiação que a gente sabe que o lobby é pesadíssimo, conta muito. A gente teve vários escândalos agora nessa temporada e hoje mesmo tinham várias outras matérias, quando a gente está gravando aqui, ou várias outras matérias publicadas de favores, de dinheiro rolando, etc. O que a academia faz na metade da década passada? A academia ela coloca regras muito duras para a campanha, regras muito duras assim para trazer uma transparência. Então, olha, você é produtor de um filme, o máximo que você pode fazer é isso, isso, isso. Distribuição de presentes, que era comum até a década de 90, o Harvey Weinstein ficou especialista em distribuição de presentes. Distribuição de presentes, etc. Não, eles interromperam isso e outras premiações como o Globo de Ouro continuaram, até hoje, né? Até hoje, talvez com a reforma no próximo ano que eles estão prometendo, isso mude. Mas eu vejo essa tentativa corporativa da academia, especialmente dos presidentes da academia. A Cheryl Bowen Isaacs foi a última, a presidente anterior também trabalhou para isso, para deixar evidente, tanto para o espectador como para o fã de cinema, o fã casual, que sim, eles estão trabalhando muito forte para, primeiro, diminuir o peso nessa questão de campanha, mas para mostrar que a decisão feita pela academia de a escolha de um filme, da escolha de um ator, da escolha de uma atriz, é uma decisão que ela parte pelo merecimento. Ela não parte pelo dinheiro que está falando mais alto no fim das contas. E assim, se a academia não tivesse feito reformas na década passada para diminuir um pouquinho, pelo menos, essa questão do lobby, que era muito forte, aí sim, aí eu acho que a gente ia se encaminhar para falar que quanto mais dinheiro você coloca, mais Oscar você vai conseguir. E isso não é verdade quando você vê que uma distribuidora enorme, não sei se a gente falou dos nomes aqui, acho que não tem problema, que da Netflix, né? Netflix nas duas últimas temporadas, o que ela está investindo para conseguir o Oscar de melhor filme,
e não conseguiu. Então, é importante, o dinheiro é importante para a divulgação do filme, para colocar para consideração, mas eu acho que mesmo assim a academia ela segue as suas opiniões, ela segue, e quem faz parte da academia também segue o que considera certo. A questão é que a gente pode discutir, né? Como fã de cinema, se aquele certo da academia é o nosso certo, se aquela decisão feita é essa chancelada pelos cinéfilos também. Então isso a gente coloca para discussão, mas perto de outras premiações, especialmente o Globo de Ouro, dá para falar assim sobre a transparência da academia, dá para falar sobre tudo que eles estão fazendo na questão de governança mesmo. Eu acho que tem toda essa questão de campanha, mas volta e meia aparece um caso que eu fico pensando assim, como esse filme chegou aí, ou como essa interpretação, né, foi indicada. Tem um caso que eu queria que tu comentasse, que para mim foi até hoje uma das maiores surpresas que eu vi assim, no Oscar, que foi a indicação da Marion Cotillard por 2 Dias, Uma Noite, que era um filme que não concorreu a filme estrangeiro, ela não tinha sido indicada absolutamente nada por aquele filme. Se eu não me engano, ela estava com o filme do James Gray ainda, The Immigrant, naquele ano. E eu fiquei assim, da onde surgiu isso? Da onde surgiu, sei lá, Charlotte Rampling, em 45 anos, também totalmente ignorada nos prêmios televisionados, né? De onde é que vem isso? Tem alguma explicação? Bom, tem questões muito curiosas quando a gente fala de Oscar, que primeiro, até foi interessante tocar nesse ponto. A dificuldade que é para um filme em língua não inglesa entrar no circuito e chegar nesse circuito de premiação. Nem estou falando do Oscar, mas chegar no circuito de premiação geral dos Estados Unidos. Então já é um ponto questionável, já é o primeiro ponto questionável. E eu vou dar o exemplo que aconteceu ano passado com Parasita, tá? Quando eu estreou Parasita nos Estados Unidos em outubro, que eu assisti, já tinha uma repercussão do filme, o filme já estava sendo comentado por conta do Festival de Cannes, mas o que eu mais ouvia nos Estados Unidos era assim, tá aí, vai lançar a versão dublada do filme, a dubbed, né, que vai lançar a versão dublada no filme, de gente que aparentemente, teoricamente, diz gostar de cinema. Então essa questão da língua, o pessoal fala muito assim, os Estados Unidos é a terra do cinema. Desculpa, terra do cinema talvez na questão de produção de Hollywood, mas de consumir cinema, eles consomem cinema, o pessoal dos Estados Unidos consome cinema em língua inglesa. Então, quando você passa para premiação, já é complicado fazer esse trabalho. Parasita fez um trabalho muito forte para entrar no mercado dos Estados Unidos. Então, assim, teve uma questão de estratégia impecável mesmo. E tanto é que aí quando o filme ele é nomeado para o Oscar, ele tem um relançamento nos Estados Unidos, aí o pessoal pensa, não, mas peraí, foi nomeado para o Oscar, então vou ter que ver em legendado mesmo, vou ter que ver legendado, e teve uma boa repercussão. Eu digo isso porque quando a gente está saindo do eixo Estados Unidos, Reino Unido, e você quer colocar uma atriz, um ator para consideração, precisa de algum tipo de trabalho. Você tem duas formas de fazer isso, ou com uma distribuidora forte. Até alguns anos atrás, quem era especialista nisso era a Miramax, do Harvey Weinstein, que pegava, selecionava filmes em festivais, Festival de Cannes, algum lançamento no Festival de Toronto, e trazia para os Estados Unidos. Ou você tem algo que eu estou notando muito assim, que é o fortalecimento de equipes de marketing que trabalham para uma pessoa, que foi o caso da Marion Cotillard aqui. Foi o caso da Marion Cotillard. Trabalham para uma pessoa, para reconhecimento dessa pessoa em uma atuação, e fazem não uma campanha como uma gigante do mercado pode fazer, mas pelo menos tentam chamar a atenção para colocar o nome dessa pessoa em discussão. Eu vi ano passado essa mesma tentativa com a Suchin Zhao, que é a atriz de The Farewell. Me faltou o título em português só. Acho que é A Despedida mesmo. Eu vi essa mesma tentativa no ano passado e é aquilo. Quem trabalha com esse marketing diz que é muito complicado. É muito complicado porque tem a questão da barreira, tem a questão de que você não tem uma distribuidora atrativa. Eu acho que nesse caso de 2 Dias, Uma Noite, nem distribuição tinha nos Estados Unidos na época da nomeação. Conquistou depois. Aí o pessoal se perguntava, não, mas peraí, ela foi indicada para o Oscar, e aí já começou uma disputa para ver quem é que lançaria o filme no mercado. Mas eu vejo esse fortalecimento de equipes de marketing, a única explicação que eu encontro para o caso da Marion Cotillard, que é muito curioso mesmo. É muito curioso porque ninguém esperava, saiu do nada aquela nomeação, não estava sendo especulada. Tá certo que o filme teve uma rodagem interessante na temporada de festivais, Toronto e tal, mas é um bom caso para discussão. E não é um estilo de interpretação que o Oscar costuma celebrar do tipo assim, né? Tipo, verdade. Do nada surgir esse tipo de interpretação, né? Por isso que para mim foi
foi bastante chocante, assim, na época. Ainda nessa... Não, e só para fechar, quando eles trabalham assim, com atuações como a dela, quando o filme tem uma repercussão positiva na crítica dos Estados Unidos, aí eles tentam usar a premiação da crítica como uma plataforma. Até mesmo a A24 conquistou, poxa, vários prêmios da crítica agora em dezembro, com First Cow, conquistou vários prêmios da crítica, e a A24 ficou pensando, poxa, vamos usar esses prêmios como uma plataforma, mas decidiram não fazer isso para priorizar Minari. Depende, assim, depende de quem está trabalhando, depende da distribuidora, mas é uma estratégia. E no caso desse filme, a Marion Cotillard vinha sendo premiada pela crítica e conseguiram essa nomeação para o Oscar, que de fato, assim, foi uma nomeação surpresa mesmo. Como resultado, assim, das campanhas, a gente tem as famosas fraudes de categoria, digamos assim, né? Protagonista que vai para coadjuvante, enfim, tá cheio de exemplos, eu acho, assim, nos últimos anos, especialmente agora em 2021, tem o caso escancarado, né, do Lakeith Stanfield, a gente teve a Alicia Vikander, Rooney Mara, enfim, dá para fazer uma série de considerações a respeito disso. Mas para ti, pessoalmente, vale tudo mesmo para ganhar um Oscar? Tu acha que um protagonista... se tu fosse votante, tu votaria, por exemplo, num protagonista concorrendo a coadjuvante? Eu não votaria. Não te digo assim de coração. Não votaria e como eu desde a temporada passada eu voto no Critics também. E aí eu vi como é que funciona esse direcionamento do estúdio, tá? Do estúdio para que tu considere o filme na categoria que o estúdio pede. Então, que já é uma coisa de própria questão ética, né? Mas tem casos de fraude de categoria, assim, escancarados. Esse caso do Lakeith, nessa temporada, eu vou te dizer por que ele é curioso. Porque o Lakeith, ele não é coadjuvante. Ele não é coadjuvante em Judas e Messias Negro. É o que eu falo, Judas e Messias Negro é um filme onde o Judas e o Messias Negro estão como coadjuvantes. Não faz sentido algum. Mas, aí, sendo justo, a distribuidora, a Warner, ela fez campanha para o Lakeith como lead, como principal. E é uma decisão que, depois do Oscar, eu espero que as pessoas falem sobre isso, como que eles chegaram na conclusão que ele era coadjuvante. Porque não tem explicação alguma. Se fosse assim, ó, se o estúdio pedisse para considerar ele como coadjuvante, é uma coisa. Mas o estúdio estava pedindo para considerar ele como principal e mesmo assim ele foi nomeado como coadjuvante. Então é um adendo que eu queria fazer porque torna essa história ainda mais estranha. Mas se você fazer essa pergunta para um marqueteiro, para quem trabalha com estratégia, vale tudo? Ele vai falar, vale tudo. Para mim, não. Para mim, não. E até, assim, ó, tem casos que eu estava vendo nessa última temporada, nem vou falar nomes, mas de forçar, essa atriz tem que ser considerada, esse ator aqui é a melhor atuação da carreira do ator, é o resgate do ator e tal, o ator estava parado e agora ele voltou, ele gostaria muito desse reconhecimento. Então, dá para ver que baixa o nível às vezes, sabe? Baixa o nível, começa numa apelação muito forte, chata, inclusive, insistência, e isso até já me deixa com uma sensação bem negativa. Mas vale, para quem está trabalhando com estratégia, pode ter certeza que vale tudo. Em 2004, a Academia proibiu, falando nisso, a Academia proibiu a campanha negativa de um filme. Você chegar e colocar no jornal, olha, não votem nesse filme por isso, isso, isso. Já ocorreu muito na história do Oscar. Ou o diretor falando, eu quero que para melhor diretor vença essa pessoa, então eu estou apoiando que essa pessoa vença. Então esse tipo de propaganda negativa ou de promoção de alguma outra pessoa não pode mais, mas mesmo assim, ó, em um evento especial sempre arrumam alguma forma de mostrar que o Scorsese adorou esse filme, o Tarantino adorou esse filme, coisas assim. Nesse sentido, existe algum movimento, ou tu acha que deveria existir, para ter essa filtragem de protagonistas coadjuvantes? Porque tem casos, como tu disse, que realmente é uma coisa escancarada. A Rooney Mara, para mim, é um exemplo absurdo. Exato, O nome do filme seja Carol, mas, enfim, ela é inegavelmente a protagonista, né? E eu sou que nem tu, assim, eu se fosse votante, jamais teria meu voto, porque eu acho que é coadjuvante, né? Mas não sei se tem alguma coisa sendo feita nesse sentido, ou já sendo falado? Eles tentaram em 2007 criar algum tipo de... criar uma base de cálculo para definir quem era protagonista e quem era coadjuvante. Só que isso não foi para frente, não avançou dentro da academia, e aí todo tipo de reforma tem que passar pelo chamado branch, pela divisão, no caso de atuação. Isso não avançou porque aí vem aquela coisa, não, mas espera aí,
é subjetivo. Como é que você vai falar que uma pessoa com menor tempo de tela é automaticamente coadjuvante se talvez o impacto na história acabe o tornando o protagonista? Então essa foi a desculpa, tá? Então por isso que nunca vai ter algum tipo de mecanismo da academia para ou de qualquer outra premiação, eu acredito, para tratar quem é coadjuvante, quem é protagonista, para fazer esse tipo de decisão. Vai sempre ficar para a interpretação. E quando fica para a interpretação, é complicado porque às vezes a gente pensa em uma coisa, só que aí vem a força de um estúdio e aí o estúdio quer te jurar que aquele filme que você viu, aquela pessoa que você tem certeza que é protagonista é coadjuvante. E aí todo mundo começa aquele efeito manada. Todo mundo começa a considerar como coadjuvante. Se você quer reconhecer uma atriz ou um ator, aí você tem que direcionar como coadjuvante também. É questão até ética, né? Depende de cada um, vai depender de cada um. Tem pessoas que se sentem confortáveis seguindo o estúdio e tem gente que não. A academia diz o seguinte, que o estúdio ele pode fazer esse direcionamento, ele está livre para fazer esse direcionamento, mas a palavra final é da academia. Então, no caso do Laquito, nessa temporada, a academia que considerou o Laquito como coadjuvante. É estranho, mas vai ficar sempre para a interpretação. Acredito que no ano da Kate Winslet para o leitor aconteceu o inverso daí, né? Ela estava tendo Isso. um tratamento para coadjuvante, ela foi Exato, protagonista, né? exato, exatamente.